Olá, bom estarmos juntos novamente, gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, continuando a série da qual nós saímos para entrar no Decifrando a Bíblia e voltamos a ela no vídeo anterior com, de novo, o curso de Tarosofia. Logo, esse vídeo vai continuar o vídeo anterior, sendo, portanto, na linha do curso de Tarosofia, e nós faremos cerca de 5, quando voltaremos, retornaremos novamente a Decifrando a Bíblia, e assim sucessivamente. Então, não sei se alguns gostam mais do curso que fala sobre a Bíblia, religião, mitologias, etc., ou se alguns gostam mais do curso de esoterismo, misticismo, ocultismo, mas eu achei por bem fazer simultaneamente os dois cursos, até para que vocês vejam a compatibilidade que existe entre ambas as coisas. Quer dizer, as igrejas cristãs demonizaram uma ciência que vocês agora estão vendo que é altíssima ciência, né? Quando eu tive uma aluna que estava no terceiro ano de odontologia e ela entrou para o meu curso e eu disse a ela: você está acostumada com a vida acadêmica, sem dúvida você vai achar o que eu estou falando aqui uma porção de abobrinhas, uma porção de besteira. Depois de 3 aulas, ela disse: professor, o senhor me desculpe, mas o senhor tem que remodelar a sua opinião sobre o seu próprio curso. O senhor criou uma universidade de esoterismo. Não é todo mundo que vai compreender o que os seus vídeos mostram. E por isso mesmo serão sempre poucos alunos, porque as pessoas não querem raciocinar, emburreceram, pararam e o sistema as acostuma com uma coisa chamada diversão. Então, enquanto se providencia campeonatos internacionais de futebol, Rock in Rio, Carnaval e outras coisas que vão divertindo a pessoa, a elite globalista, que é quem manda no planeta, está estudando esse assunto. Então, como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer e qual é a minha obrigação? Bem, eu não posso parar a elite globalista. O poder deles é extraordinariamente grande. E se eu acredito que Javé governa esse universo, Javé permitiu. Então, não vou ter um complexo de Cristo, como já tive antes, lutando contra essa elite, porque isso seria tempo perdido. Eles fazem o que querem, como o Covid agora, que foi providenciado em laboratório, a mando do Anticristo, filho de Satanás, Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Então, como eu não posso lutar contra esse cidadão, o que é que nós temos que fazer? Blindar cada um de vocês que queiram usar aquilo com o que nasceram. Cada um de nós nasceu com 4 capacidades, 4 faculdades, isso já foi dito, que são simbolizadas nos vários sistemas esotéricos. No tarô é bastões, copas, ouros e espadas. Os antigos gregos usavam água, terra, fogo e ar. O Colégio dos Magos Caldeus usam a esfinge, que é os pernas e pés de touro, peito e corpo de leão, cabeça de homem e asas de águia, mas sempre são 4. Por que são 4? Porque traduzindo, inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então, não se dizia isso claramente, como eu estou dizendo a vocês, em nenhum das escolas antigas de misticismo. Agora, eu já estou colocando isso aqui em público, como coloquei muitas outras verdades sobre maçonaria, igreja católica, cursos de secretos, ciências secretas, academias, escolas secretas que no final das contas terminam sendo, na maioria das vezes, uma grande armadilha. Bem, então vamos lá. O que parece, quando a gente olha as cartas do tarô, é que nós temos um caminhante
que é o louco do tarô, e esse caminhante vai mudando de cenário como se fosse um personagem de teatro. Aqui ele já é o mago, aqui ele já é a papisa. Então, e assim é como se ele estivesse fazendo uma peça teatral e a cada cena da peça ele se desveste das vestimentas anteriores, da cena anterior, e se veste de outra a roupagem para a cena que ele vai apresentar. Isso é uma grande ilusão. Na verdade, no fundo, cada vestimenta representa uma situação da nossa vida. Portanto, a veste de bufão, o bastão arrastado ao acaso sem dar a menor importância, né? Ele com um animalzinho doméstico mordendo o bumbum dele ou qualquer outra parte do corpo, e essa vara no ombro com a sacola, na verdade esconde mistérios da ciência que ainda hoje os grandes cientistas não conseguiram decifrar. Mas, como diz o Dalai Lama, quando os cientistas chegarem ao cume da montanha, eu vou dizer a eles, na minha encarnação da época, eles creem na reencarnação, que no meu caso eu já disse, vou dar uma aula só para explicar como foi que eu entendi a reencarnação através de um médico americano que a expôs de uma maneira científica. Não, na minha reencarnação da época, talvez no ano 3230, como profetizou Nostradamus, Michel de Notre Dame, o último profeta judeu, eles, quando chegarem, eu direi a eles, que cansaço, há quanto tempo eu estava aqui esperando por vocês. Quer dizer, ele já tem toda a ciência que a nossa ciência atual busca. Logo, essa jornada que Jung, Carl Gustav Jung, deu uma nova fisionomia quando chamou de jornada arquetípica, ou seja, esses personagens, na verdade, eles povoam o inconsciente coletivo, que é chamado zona dos arquétipos por ele. Em Carl Gustav Jung, o inconsciente coletivo é povoado de figuras que têm um valor, vamos dizer assim, compulsivo. Toda sociedade tem uma religião, uma crença, toda sociedade tem uma organização, toda sociedade tem que ter alguém que coordene, mesmo que depois ele se misture com os outros. Na loja maçônica, o venerável é a autoridade maior, mas quando acaba a sessão, ele é mais um irmão entre todos. Então, é necessário, ou seja, a zona dos arquétipos guarda determinados valores que o tarô apresenta em forma de figuras, e essas figuras têm um valor constritivo, compulsivo. Não há sociedade organizada sem esses valores. O que estamos vendo é o filho de Satanás, Nathaniel de Rothschild, e o seu clã e os seus tentáculos, 72 primeiro, que são próximos, mais 300, no meio dos quais está Silvio Santos e a família Roberto Marinho e companhia, depois mais 500, que esses são muitos e eu desconheço. Mas, através dessa corte, são 3 círculos, então ele está mudando os valores dos arquétipos. E, portanto, nós estamos vendo a nossa sociedade passar por mudanças como jamais tinham sido imaginadas. Ou seja, esta figura arquetípica, que é o louco do tarô, que na verdade é o buscador, ele busca algo, esse algo seria a organização ideal da sociedade, o que todos nós lucraríamos, né? A Bíblia apresenta como página inicial da Bíblia, Gênesis 1 e 2, o paraíso. Então, na verdade, o assim chamado louco do tarô é o buscador que quer encontrar a porta do paraíso de volta, mas lá estão 2 querubins. Então, ele terá que estudar como vencer esses querubins. Aqui ele está colocando na mesa o que estava na sacola dele. Então, na sacola, ele traz algumas ferramentas, e essas ferramentas, justamente, ele expõe aqui na mesa. E é através dessas ferramentas, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, que ele vai tentar entrar no paraíso e voltar a ter a vida
que nós tínhamos na criação original de Javé. A esse estado que ele busca, que é o último estágio do tarô, nós chamamos de Adam Kadmon, ou o Cristoantropon. Vocês podem escolher o nome que quiserem. Logo, por trás das figurinhas engraçadas e às vezes até ridículas do tarô, está o estudo mais acurado desta parte do ser humano que é o cérebro. Ao longo do tempo, então, os cientistas foram descobrindo isso e, graças a Deus, hoje a neurofisiologia, a neuropsiquiatria, e a psicanálise e muitas ciências, inclusive o Intelligent Design, que é uma súmula de conhecimentos que está substituindo a falsidade do darwinismo, que é o sistema ateu, para dizer que Deus fez tudo isso, e o design inteligente está mostrando que seria impossível. Não há possibilidade de uma construção tão bem feita ter sido obra do acaso. Então nós partimos daqui, o cérebro. Então, a viagem do louco, no final das contas, não é um malandrinho que está andando sem rumo, né? O louco do tarô tem aqui o anjo da guarda, que ele não está dando a menor bola para ele, está arrastando ele do lado, quando na verdade o eremita já o usa corretamente. Chegando na carta 9, vamos mostrar o animal que está mordendo, arranhando o bumbum dele. Vem da palavra latina anima, que quer dizer alma, ou seja, a alma dele anseia por sossego, paz e uma superioridade que o homem não tem mais sobre a natureza e os animais, mas tinha no paraíso. Então, ânima, animal. Então veja, quem diria que esse cãozinho é um animal? É a nossa ânima. Quem diria que esse bastão arrastado pelo louco, na verdade, é o anjo guardião, que Moisés diz: colocarei à tua frente o meu anjo para que vá e te guie em todos os teus caminhos, a fim de que teus pés não tropecem em uma pedrinha e se firam. Olha só, um simples bastão remete para o Antigo Testamento nesse texto de Moisés. Finalmente, a roupa ridícula de bufão, de palhaço, é o que acham da nossa ciência. Acho que a maioria das pessoas, ao verem isso e os vídeos do professor Marlanf, devem achar que eu estou falando de uma porção de bobagem, uma porção de abobrinha, a não ser aquela aluna minha que disse: o senhor criou uma universidade de sabedoria antiga. Então, alguns chegaram lá. Então, tirando o louco da cena, nós vamos encontrar aqui os objetos que ele trazia na sacola dispostos numa mesa, mas aqui não é um bom lugar para estudar isso, porque a Inquisição medieval fez com que desenhasse uma chaleira e uma porção de coisas aqui que não são a realidade. No baralho White eu já mostrei a vocês em vídeos anteriores. Na verdade são 4 objetos apenas. Aqui ele tem na mão uma moeda e na outra mão ele tem um bastão. E na cabeça o chapéu dele dá a entender que é o sinal de infinito, o 8 deitado. Quer dizer, quando se decodifica as cartas através da ciência da simbologia, vocês vão perceber que aqui esconde uma imensa sabedoria. Para usar essa sabedoria, ele está aqui já com outra roupagem, vestido de papisa. A papisa é uma fantasia que a maçonaria encontrou para desmoralizar a Igreja Católica, que o Papa era uma mulher, e aqui está ela vestida de Papa, mas nunca existiu uma papisa joana. A Igreja Católica procurava desmoralizar a maçonaria e a maçonaria procurava desmoralizar a Igreja Católica. Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu acreditava, segundo os ensinamentos dos padres, que o maçom de noite, meia-noite, vira Bob. E que faz um pacto com o diabo para poder entrar na loja maçônica. Tudo isso invenção dos padres para fazer com que os católicos se afastem. Então, o que nós vamos fazer é, no final das contas, decodificar o corpo humano, que aqui está apresentado como esta figura, que é a árvore da vida, que passa por ser judaica, mas não é judaica. Já mostramos a vocês que ela reflete um conjunto de símbolos e é, na verdade, o homem. Vamos comparar?
aqui nós temos a árvore da vida verdadeira. O homem, com essas rodas que significam sefirot, rodas, cada uma delas é chamada de sefirá, e cada uma delas é um poder. Nós vamos decodificar. E aí vocês terão o prazer de ver, degustar e principalmente de aplicar na vida. Então, aqui nós já mostramos a vocês o cérebro. Começa aqui em cima, no chakra coronário, e vai até o intestino, que é chamado o segundo cérebro. Portanto, essa grande lista aqui é a ligação do chakra coronário, ou seja, da glândula pineal. Aqui dentro estão, já disse no vídeo anterior, vou repetir rapidamente. Aqui está em Keter, a esfera 1, a glândula pineal mais em cima e a glândula hipófise pituitária mais embaixo. É isso que essa roda significa. Aqui nas têmporas dele está o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, com todas as suas capacidades. Cada hemisfério cerebral tem uma capacidade, o esquerdo é mais exato, matemático, gosta das estatísticas e cálculos e equações, enquanto que o cérebro direito é mais criativo. É a parte utilizada pelos artistas, pelos criadores. Então, cada um deles, cada metade do nosso cérebro, representada aqui por duas sefirot, duas sefiras, duas rodas, na verdade, é a metades do nosso cérebro. Vocês vejam que coisa maravilhosa, né? Então, aparentemente, esse homem cheio de rodas, que o meu irmão Sérgio fez de maneira belíssima, ampliando para que vocês tenham o privilégio de ver mais de perto. Então, aqui é o Ein Sof, que quer dizer nada. Eu gosto de chamar essas três linhas de horizonte da eternidade, porque é o Deus Supremo. Não é Javé, Javé é a árvore, Javé é o demiurgo, é o Deus Criador criado. Acima dele, e ele sabe disso, existe o Deus Criador incriado, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na linguagem da Cabala, Ein Sof, que quer dizer nada, nada, vocês já sabem, nada do que você possa pensar ou imaginar. Ein Sof Aor, que é a sabedoria, Sof, de Sofia em grego, sabedoria, e o Ein Sof, não, Ein Sof simplesmente, desculpem, e aí que é o Ein Sof Aor. Então o Ein é o Pai, a memória, o Ein Sof é a Sofia, a inteligência, a sabedoria, e o Ein Sof Aor, o Aor é a luz de Deus que entra na esfera Keter, e através da entrada nessa esfera Keter, como mostrei a vocês nesta figura, mal feita, mas agora sim, aqui ela encontra duas glândulas, a primeira pineal, onde ela despeja toda a sua sabedoria, e a glândula pineal tem uma limitação e ela só recebe aquilo que é de cada um. Então, o que entrou na glândula pineal de Einstein não foi o mesmo que Oppenheimer recebeu, não foi o mesmo que Stephen Hawking recebeu, não é o mesmo que eu recebo e que vocês recebem. Ou seja, a cada um a sua porção. Então Deus dá a cada um aquilo que Ele sabe que é necessário para que nós tenhamos a nossa vida e vivamos o projeto inteligente que Ele fez. Abaixo da pineal, vamos mostrar com mais detalhes, mas já mostramos, está a hipófise pituitária, que recebe duas correntes. Uma corrente que vem da pineal para a pituitária, onde é traduzida a linguagem da zona dos arquétipos, ou seja, o inconsciente fala uma linguagem que nós não sabemos se é som, se é luz, se é cor, não temos ideia. Então, o que sabemos é que algo que os russos chamam a fonte cósmica da informação, que a Helena Petrovna Blavatsky chamou de registros acásicos, e que eu prefiro chamar o Logos, o verbo. Então eles despejam uma quantidade absurda de informação na glândula pineal, mas a pineal tem a sua limitação e ela só recebe a sua porção. É como se cada um de nós fosse até um regato, colocasse a mão em concha na água e ao tirar
o que é excedente escorre pelos dedos. Não adianta tirar mais do que você pode possuir. O excedente escorre por entre os dedos. O que fica é o que está na concha da mão. Isso era uma metáfora que um amigo meu, médico, que era bastante inteligente, achava. Não adianta. Na fonte cósmica, a gente bota a mão em concha e só vai ficar com a água que ficou no côncavo da mão. O resto escorre pelo dedo. E com esse artifício, que é uma boa metáfora, nós recebemos uma quantidade absurda de informações que, no final das contas, só vão ser processadas, só vão ser aceitas aquelas que a minha inteligência é capaz de processar. Ou seja, da pineal, que está aqui em cima, onde é despejada a fonte cósmica de informação, o logos, o verbo, o pensamento pensante, como a metafísica e Dom de Lomora me ensinou. Aqui embaixo é a hipófise pituitária, que traduz aquela linguagem que veio da zona dos arquétipos, do logos de Deus, e ao traduzir isto, ela manda para os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Os pensamentos criativos são inventivos. Os inventores, os criadores, os pintores, os artistas, os profetas vão usar o hemisfério cerebral direito, que é onde esses pensamentos são processados, e o hemisfério cerebral esquerdo, que é dos matemáticos, dos cientistas que lidam com equações, álgebra e trigonometria e outras coisas dessa natureza. Então aí você já vê como a sabedoria divina se mostra perfeita. A quantidade de energia que chega aqui é imensa. Mas quando ela passa na pineal, mas quando ela passa para a segunda glândula pituitária, ela já é traduzida, na pineal já é limitada. A pineal não recebe a quantidade de informação que o logos passa. Ela limita, ela só recebe a sua porção. Ela sabe o que é dela. É aquela sacolinha do louco. Vou mostrar a vocês. Então aqui está de novo a figura o louco. A sacolinha dele é o que ficou na pineal. Tá vendo? Então o que ele tem nessa sacolinha é, na verdade, o que ele pode processar. Portanto, a pineal dele só ficou com o que está nessa sacolinha. O resto ele despreza. Por quê? Porque não seria capaz de processar. Não adiantaria nada ele deixar entrar, porque você ficaria louco. Né? A quantidade de conhecimento, de informação é tão grande que você ficaria louco. Mas traduz na segunda glândula, a hipófise pituitária traduz o que veio do logos, que chegou na pineal, é traduzido na pituitária ou hipófise, e a hipófise manda através desses dois canais para o hemisfério cerebral direito e para o hemisfério cerebral esquerdo. E manda uma quantidade muito maior para o tronco encefálico, o sistema reticular, que está aqui representado por essa esfera na garganta, né? E para o intestino. Então, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5 cérebros. É como se fosse uma cruz, né? E os cabalistas acrescentam coração e pulmão, que são essas duas esferas aqui, porque o cérebro depende muito da irrigação que chega até eles. O cérebro é o órgão mais bem irrigado do corpo, é aquele que recebe mais sangue, é aquele que recebe mais oxigênio, ele é privilegiado e todo o trabalho do corpo é oxigenar sangue suficiente, que aqui está em vermelho, ó, esses veios vermelhos, para oxigenar o cérebro, porque ele consome quase toda a energia do corpo. Ele necessita disso para poder processar as ligações neurais chamadas de sinapses, né? Então tudo é feito para ele. Ele é o nosso, é o Deus que está em nós. Então a Cabala já começa com isso. E quando nós sobrepomos outra grade, então aqui nós temos a grade da Cabala, e não existe somente a grade da Cabala, é possível sobrepor outras grades, e quando eu sobreponho outra grade, então eu tenho aqui, então essa é a grade da Cabala, né, mostrando o que eu acabei de dizer, as duas glândulas, né, dentro do cérebro, recebendo a informação,
e a informação. Porque é informação porque nos informa, e é informação porque nos dá forma. Logicamente, então, Deus é o Criador, porque é Ele que dá forma a tudo, como diz o Intelligent Design, o projeto inteligente, toda a forma é feita por Ele, e o Dr. Marcos Eberlin diz, ele é um exagerado, porque quando um mergulhador vai nas fossas abissais e vê a quantidade de peixes coloridos e belos lá no fundo do mar, onde homem nenhum pode ver, aí o Marcos Eberlin diz, ele é um exagerado, como é que ele coloca dentro das fossas dos abismos mais profundos peixes coloridos com uma beleza tal que nenhum homem poderá jamais contemplar. Quer dizer, não, nenhum homem não, porque os mergulhadores submarinos vão. É porque ele gosta de exagerar, ele é um exibido. Isso é interessante. Marcos Eberlin é o presidente da Comissão para o Design Inteligente. Ou seja, provar que o darwinismo é uma porcaria, né? É cocô de cavalo, e agora eles estão fazendo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fazendo toda a substituição dos erros do darwinismo pelo equivalente científico do Intelligent Design, o projeto inteligente. Então, essa é a grade da Cabala. Mas eu tenho também uma outra grade que eu posso utilizar, a grade da Yoga. Então, aqui nós já temos uma coisa curiosa. Então, simultaneamente, uma luz vem para, vamos dizer, a mesma roda que eu tinha nessa figura, né? Continua sendo o jogo de rodas. Então, a roda inicial do chakra coronário continua aqui no chakra coronário da grade da yoga. Mas acontece um detalhe que lá na Cabala nós não temos. Aqui nós temos uma série de relâmpagos, cobras, ou seja, o que for a energia vermelha, entrando pelos pés e indo até as gônadas, os testículos no homem e os ovários na mulher. Então, você vê então que aqui nós temos uma novidade. É sobrepondo essas duas grades que eu pretendo fazer o curso de tarosofia. Para mim, antes eu tinha os alunos de yoga que seguiam essa grade e os alunos de cabala que seguiam a outra grade. Quando eu percebi que sobrepondo ambas era mais fácil de ensinar, então eu decidi sobrepor as duas grades. Então aqui nós temos energias chamadas, que eu chamo vitais, que entram pelos pés, e as energias divinas, né, do Logos, da informação e a informação, que entram pelo chakra coronário e pelas glândulas hipófise e pituitária. É a mesma coisa, é a mesma informação no final das contas, mas isso nos remete a um raciocínio interessante. É que, segundo a Cabala, o mundo que Javé criou, desculpe, o mundo que Javé criou não tinha aqueles raios vindo de baixo para cima. Quer dizer, esses raios vermelhos, que são energia radiônica vinda do chão, dos planetas, de tudo aquilo que é matéria. É errado chamar telúrica, porque telos quer dizer terra. E na verdade não vem da terra, vem de toda a matéria do universo. Então ele vai chamar energias vitais, corrente de vitalidade, porque ela entra e começando a subir pelos músculos e pontos defensivos dos pés e das pernas, ela vai buscar a primeira glândula, que são as gônadas, as glândulas sexuais. No homem, os testículos, na mulher, os ovários. Bem diferente da Cabala. Mas a Cabala não se incomoda muito com esses raios, por isso que eu disse que é bom sobrepor ambos, porque Javé, que é onde nós queremos chegar, é isto aqui. Não tem, portanto, as mesmas características do homem. Aqui é o Adam Belial, portanto, o Adam Kadmon é igual a Javé. O Adam Belial é o Adam caído. Então vocês já viram que aqui entrou uma bolinha que aqui não tem, que é o tronco encefálico, ou seja, o sistema autônomo, o Adam Kadmon, feito à imagem e semelhança de Javé, como diz a Bíblia, façamos o homem à nossa imagem segundo nossa semelhança. Então, o cérebro cortical dominava tudo, ou seja, a nossa vontade era soberana, o que nós pensávamos era feito. Ao colocarmos-nos contra o plano de Javé, nós automaticamente criamos um cérebro autônomo. Aqui, claro, foi Javé quem fez. E esse cérebro autônomo
que é chamado complexo R, ou sistema reticular. Ele tem a informação que sobrou da pineal, que ela não conseguiu absorver, que ela manda para aqui. Ou seja, é extremamente poderoso. Mas nós não podemos dispor dos poderes dele. Jesus Cristo dispôs à vontade. Alguns iniciados como Buda, Mahatma Gandhi, Zoroastro e outros crestos, papos preferem chamar de crestos porque ele reserva o nome Cristo somente a Jesus. Então o que é que Javé fez? Como o homem desobedeceu ao seu plano, ele colocou aqui um cérebro que, vamos dizer assim, rouba do cérebro cortical um conhecimento e um poder enorme, e nosso cérebro cortical ficou reduzido a quase nada. Nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral, segundo cálculos de um engenheiro neurofisiologista russo. E colocou aqui as energias radiônicas, ou seja, nós não precisarmos ser alimentados pela Terra. Nós éramos alimentados diretamente por Deus, quer dizer, a corrente de cima, aqui mostrada como um raio de luz, ela nos alimentava, nos informava e nos dava vitalidade. Quando nós desobedecemos ao projeto de Javé, segundo está provando agora o Intelligent Design, a ciência pura e verdadeira, então Javé, para nos punir, para nos castigar, criou um cérebro que concentra todo o poder que o Adam Kadmon tinha, tirando isso de onde? Do córtex cerebral. Ou seja, a nossa vontade hoje não vale mais nada. Não adianta você querer, você já diz assim, professor, eu queria, não quer mais. Mas aqui é paixão. O cérebro, o sistema reticular tem uma capacidade de fazer, de pensar e de construir que nos tornaria Cristos. E nos tornará. De volta ao Adam Kadmon. Se suprimir isso aqui, e se suprimir isso aqui, ou seja, se essas duas rodas forem suprimidas, nós nos tornaremos de novo Javé. Nós nos tornaremos de novo Javé. Porque a esfera que está aqui limita, rouba a nossa capacidade de criar. É o sistema autônomo. Ele é capaz de criar. Mas ele não passa essa capacidade para qualquer um. Várias pessoas já conseguiram acessá-lo e se tornaram verdadeiros seres divinos. E aqui não tem, portanto, no Adam Kadmon, quando voltarmos ao Cristo Antropon, a nos cristianizarmos, replicar a figura de Cristo, nem ele recebe energias vitais da terra, da matéria. A matéria obedecia ao Adam primitivo. Ou seja, nós dominávamos toda a matéria. Crescei, multiplicai-vos e reinai sobre toda a terra. Essa é a ordem que está em Gênesis 1. Então, nós hoje somos pobres e miseráveis criaturas com poderes limitadíssimos, que são a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade, que nos torna praticamente quase iguais aos animais inferiores. Não são iguais, não somos iguais, né? Na verdade, o nosso cérebro ainda tem vários privilégios, como eu já mostrei a vocês esse e vamos refazer, né? O sistema de distribuição das energias cerebrais vem por aqui, e aqui tanto vem energias do cérebro, do sistema autônomo, como energia do sistema voluntário, mas não era assim. Hoje é assim. Então, onde é que está o gigante que mora em nós, que nos faria de novo deuses? Aqui, ó. Esse bulbo que está aqui, e esse pedaço da suposta medula, que era chamada medula oblongada, quando a ciência não sabia que era um cérebro, descobriu finalmente que é o mais poderoso de todos os cérebros. E o sistema, como ele controla, distribui as energias de cima, portanto, as energias verbais, informativas e informativas, e as energias de baixo, que são as energias que nos dão a força vital, a capacidade de alimentar o nosso ser, coitado, pobre ser humano. Então ficamos reduzidos a isso. Já passam de 30 minutos, então o nosso tempo já se esgotou e nós
Então, fizemos já o segundo vídeo. O primeiro foi como e o que conhecemos. Esse daqui não é muito diferente do primeiro, eu faço questão de me repetir, porque o conhecimento é muito grande e eu não acredito que vocês terão tempo de fazer uma revisão disso. Feliz daquele que está acompanhando os meus vídeos, mas eu acho que a maioria não revê, não estuda e não pesquisa. Daí eu me repeti tanto nos outros vídeos. Não sei ainda qual será o título dele, mas enquanto eu processo, eu encontrarei o título. De qualquer maneira, vai para o nosso canal Guia dos Perplexos, e na série Curso de Tarosofia. Muito obrigado, deem seu like, a mãozinha com o dedo para cima, ajuda o nosso canal, o YouTube presta atenção, e inscrevam-se no canal e vejam o vídeo com carinho, porque estou passando para vocês uma ciência que é extremamente preciosa e que foi escondida e é escondida pela elite que acha que nós fomos feitos para trabalhar para eles. Ou seja, somos meros escravos na mentalidade dos Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer, Freud, a rainha da Inglaterra e a Royal Família Britânica, o rei Gustavo Adolfo da Suécia e a rainha Silvia Somerset, e assim, eu não me lembro agora Juan Carlos de Bourbon e Bourbon da Espanha e outras. Essas são a elite que governa o mundo, e o que eu posso fazer não é ir contra eles, porque eles são poderosos demais. Mas eu posso dar a vocês o conhecimento que eles têm. Cada um deles tem esse conhecimento, recebe esse conhecimento e usa. Por isso eles se acham superiores a nós, mas não são. Se você pegar esse conhecimento e usá-lo, você será igual a eles. E eles lhe respeitarão, porque me chamaram 3 vezes para pertencer ao grupo deles. 3 vezes eu neguei, para não negar Jesus Cristo, porque a batalha deles é contra Jesus de Nazaré. Como Karnal no vídeo dele, Cristianismo, bota: Jesus nunca disse que era Deus, Jesus nunca disse que era Cristo. Isso é um absurdo. Todos os fundamentos do cristianismo se baseiam: Jesus Cristo é Deus. Esse é o querigma, esse é a síntese do anúncio. Jesus Cristo é Deus. Que Pedro disse na primeira vez que ele se dirigiu ao povo que estava na praça em frente ao templo de Jerusalém: este Jesus, homem, que vós crucificaste, Deus o fez Cristo, Kyrios, e Deus, e Theos, e Senhor, Adonai. Então, toda a guerra deles é contra Jesus, porque Jesus permitiu a mim, um simples CPF, que começa com 223, ter acesso a esse conhecimento através dos mestres ocultos. Todd foi o primeiro, não, São Paulo foi o primeiro, depois seguido por Todd. Então, assim, Jesus burla a suposta supremacia deles, dando a homem simples: eu sou uma pessoa igual a você, apenas uso um conhecimento que me foi dado. E eles têm uma coisa boa: eles respeitam aquele que tem o conhecimento que eles têm. Portanto, não me mataram, porque eu tenho esse conhecimento. Já tiveram a oportunidade, tive hospitalizado 2 vezes para fazer cirurgia, e ali era simples me aplicar uma injeção qualquer que eu morresse. Mas eles sentem verdadeira admiração pelo homem que tem este conhecimento. Eles consideram um super-herói, um titã, né, como Hércules, né, um semideus. E eles me respeitam. Eu já estou com 73 anos, vou fazer 74 em maio, e eles me blindaram. Oi. Então, não tenho orgulho, digamos, nem vaidade. Contudo, eles podiam ter me matado, mas pelo contrário, tentaram me seduzir 3 vezes. Como eu não fui, respeitaram a minha decisão. E hoje estou eu aqui passando para vocês aquele conhecimento que eles escondem ou deturpam. Por favor, então, não façam pouco caso desse conhecimento. Vocês vão ficar blindados, vocês vão ter uma capacidade mental igual a deles, e eles vão olhar para vocês com respeito. Agora, se eles chamarem vocês para pertencer à elite governamental do mundo, aí é problema de vocês. Eu tomei as minhas decisões, eu fiz a minha escolha, eu não neguei o Cristo, mas cada um que tem esse conhecimento poderá negá-lo, e como o meu querido irmãozinho negou a ressurreição de Jesus Cristo no grau 18,
da maçonaria, e no grau 15 diz que Jesus é mais um entre os vários sábios que existem. Só para vocês terem ideia como a maçonaria não é o que ela diz que é, tolerante com as religiões. No grau 15, ela exige que você diga que Jesus é mais um entre os sábios. E no grau 18, ela força você a negar que ele ressuscitou. Esses são os dois pilares. Aí Leandro Carnal foi levado até a Galeria dos Deuses, e depois que ele foi levado a tudo isso pela mídia, chegando lá em cima, então disseram o que eles disseram que fariam comigo. Eles cobraram. Agora diga o que nós dizemos no 33º grau, que Jesus Cristo é um homem igual aos outros. E no vídeo Cristianismo, ele, com todo o cinismo, mentiroso, canalha, sofista, deixa de ser filósofo, ele não é um amante da sabedoria, ele é um canalha, e eu desafio para um debate ao vivo. Karnal está ouvindo, eu lhe desafio para um debate ao vivo sobre cristianismo, porque você mentiu. Jesus Cristo é Deus e disse que é Deus, Jesus Cristo é Cristo e disse que é Cristo, e nós temos provas disso. Você obedeceu à maçonaria, você é maçom e deve ser de altíssimo grau, porque eles lhe levaram até as alturas, como levaram Xuxa, Roberto Carlos e os outros, e quando você chegou lá em cima, eles disseram: agora nos dê o pagamento. Faça o que você se comprometeu, pague a sua parte. E você gravou um vídeo que parece maravilhoso para os tolos, mas para aqueles que conhecem Cristo é um amontoado de mentiras, sofismas e falsidades. Então aqui vai o meu desprezo por você, o meu nojo por você ter submetido a esse sistema de iniciação que te deu tudo o que você quis. Hoje você é Leandro Carnal, o professor, o filósofo, e na verdade você chegou lá levado por eles, e quando chegou o momento certo em que você tinha 700 e tantos mil seguidores, eles cobraram, como disseram que cobrariam a mim. Agora diga aquela verdade que destruirá o cristianismo. E você disse: ele não é Cristo, ele não é Deus. Mentiroso. Desafio você para um embate cara a cara, olho no olho, sobre cristianismo. Não vou enfrentar você como filósofo, você tem muito mais conhecimento sobre filosofia do que eu. Não vou enfrentar você no panorama da literatura mundial, você conhece muito literatura, mas sobre cristianismo carnal eu entendo. Eu sou cristão de verdade. Estou lhe desafiando. Se você ousar, eu quero olhar na sua cara e lhe dizer e lhe mostrar como nós temos provas de que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Jesus Cristo é Adonai para a glória de Deus Pai, né? Ho Kyrios, meu Senhor. Então, lamentavelmente, o brasileiro emburreceu e os sistemas, a mídia, terminou fazendo com que você fosse endeusado e lá em cima desse o seu recado, né? Que é o recado da maçonaria, para destruir o cristianismo, que é a única religião que incomoda ela. Vê se ela fala de Buda, homenageia. Vê se ela fala do islamismo, homenageia. Vê se ela fala das outras profissões, homenageia. Mas o cristianismo é perseguido. No Brasil nós ainda temos certa liberdade, mas agora você tenta destruir as bases do cristianismo. Jesus Cristo é Deus, Jesus é o Cristo. A todos vocês, o meu muito obrigado por olharem esse vídeo. Cuidado! O mestre disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes, astutos como as serpentes, porque os leandros carnais da vida vão chegar nas alturas e depois de adquirir todo o respeito e admiração, vão dizer a mentira que a maçonaria considera como sendo a bomba que irá destruir o cristianismo. Não irá. Graças a Deus não irá. As portas do inferno não prevalecerão. Et inferos não prevalebunt. Foi a promessa do Mestre. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Agradeço desde já e vamos então processar o vídeo para que vocês tenham acesso a mais esse vídeo. Obrigado, até o próximo.